Olá, acompanhe a partir de agora pela TV Alias, reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, o segundo encontro do colegiado. Na reunião de hoje haverá um debate com a presença de integrantes do Conselho Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Em pauta, entre outros assuntos, discussões de medidas para a melhoria do funcionamento das atividades dos profissionais na área da advocacia. A presidência dos trabalhos é do deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes e que acompanham essa reunião da Frente Parlamentar da Advocacia pela TV Alias e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Passo a palavra ao deputado Mazinho dos Anjos, presidente desta frente, para a condução protocolar desta reunião. Boa tarde a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. Desejo uma boa tarde a todos os advogados, advogadas, servidores dessa casa, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Gostaria inicialmente de compor a mesa com alguns convidados. Convidar o doutor Ricardo Breyer, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia Capixaba, poder compor a mesa com a gente, por favor, do Estado do Brasil. Doutora Cristina Lourenço, vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Quero convidar também o doutor Rodrigo Carlos de Souza, diretor da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Dr. Caio de Sá Dalcol, presidente da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Dr. Vitor Bassi Serpa, vice-presidente da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Dr. Diego Nogueira Cavalcante, secretário adjunto da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas da Advocacia. Convidar o excelentíssimo desembargador Arthur Neiva, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, compor a mesa com a gente. O advogado e juiz eleitoral Lauro Coimbra, representando o TRE. E também o nosso diretor tesoureiro da OAB Espírito Santo, representando toda a diretoria, Dr. Anderson Félix. Doutora Anabela ainda não chegou, né? Ok. A nossa frente parlamentar ela foi criada pelo ato 971, de 29 de março de 2023, instalada em reunião realizada em 16/3 de 2023, conforme ofício de instalação número 49, e lido em plenário no dia 5 de junho do corrente ano. A frente parlamentar tem como objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam garantir a atuação dos advogados e as prerrogativas da profissão. Então, é muito importante a presença da Comissão Nacional aqui no nosso estado, hoje no Espírito Santo, aqui na Assembleia Legislativa, porque é uma das questões que foi objeto da criação dessa frente parlamentar. E tem como presidente a minha figura, o deputado Mazinho dos Anjos, e como secretário executivo o deputado Lucas Caramuça, que também é advogado, militante, professor de Direito. Na primeira reunião da comissão, foi realizado no dia 10/8 de 2023, agora, recente. Fizemos lançamento comemorativo da frente, devido à data do Dia do Advogado, dia 11/8. E, ao final, foi sugerido pela secretária geral adjunta da OAB, senhora Silvia, que o mesmo trabalho seja desempenhado pela frente, que está sendo desempenhado pela frente, se estenda para os municípios, principalmente as subseções da OAB, os municípios que têm subseção. Por fim, a reunião finalizada com encaminhamentos e sugestões de criação da frente da advocacia em cada município, e já foi enviado por essa frente ofício solicitando a Amunis. Nós estamos aqui com o Bruno Carvalho, representando a Amunis. Bruno, obrigado pela presença. Então, a frente já encaminhou ofícios para a Amunis, para que possa fomentar a criação das frentes parlamentares nos municípios, nas prefeituras, e a OAB também a gente encaminhou, reforçando para a OAB ratificar essa criação das frentes nos municípios.
Nessa presente reunião, estaremos dando continuidade aos trabalhos da frente e a proposta de pauta da reunião, primeiro, é recepcionar a Caravana Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Segundo, acolher as sugestões de projetos de lei com vistas a garantir as prerrogativas dos advogados no âmbito do Estado do Espírito Santo, que a comitiva vai trazer. E terceiro, homenagear os membros da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Então eu passo inicialmente a palavra ao Dr. Ricardo, nosso convidado aqui, que vem visitar o nosso Estado do Espírito Santo. Pode ficar à vontade, doutor Ricardo, ou falar daqui ou falar do púlpito. No púlpito a foto fica mais bonita, o vídeo fica mais bonito. E a casa do advogado. E a casa do advogado, fique à vontade. Já não falei também no púlpito, agora. Boa noite aos colegas advogados e advogadas que aqui estão presentes nessa cerimônia muito importante da Frente Parlamentar da Advocacia Capixaba. Nesta que é a casa da cidadania. E cidadania tem a ver com o exercício da advocacia. Nós, advogados e advogadas, representamos a advocacia. Então é uma honra da Comissão Nacional de Defesa e Valorização da Advocacia, em nome do presidente Beto Simonetti, do nosso Conselho Federal, estarmos aqui hoje, deputado Mazinho dos Anjos. Dizer a Vossa Excelência da sua sensibilidade estar à frente da nossa Frente Parlamentar da Advocacia nesta casa. Venho do estado do Rio Grande do Sul, e lá também criamos essa frente parlamentar com deputados advogados. E que, ao longo do tempo, gerou muitos frutos e debates importantes do exercício da advocacia dentro do cenário social e cultural. E importante também a defesa da cidadania e a defesa das prerrogativas da advocacia. A Caravana Nacional de Prerrogativas percorre 27 estados, 27 seccionais, deputado Mazinho, procurando entender como funciona o sistema de prerrogativas, não só na OAB, mas também nas casas dos poderes judiciário. E aqui eu faço uma saudação muito especial ao desembargador Arthur, que está presente representando o Tribunal de Justiça. Faço também ao doutor juiz Lauro Coimbra, do Tribunal Regional Eleitoral, também uma saudação muito especial. E ao Anderson também, que aqui está presente, uma saudação muito especial também. E aos meus colegas de caminhada, vice-presidente Cristina Lourenço, e a todos os membros de prerrogativas, eu me faço em nome de duas pessoas que aqui estão e se sentam todos abraçados, todos, e reconhecidos, através do Rodrigo e através do Caio, que são pessoas que trabalham e também, de alguma forma, junto com todos, estão à frente da defesa de prerrogativas da Advocacia do Espírito Santo. Recebam minha homenagem, o meu respeito e a minha gratidão pelo trabalho que vocês realizam à representatividade da advocacia capixaba. Mas eu vinha dizendo que a valorização da advocacia depende muito do trabalho conjunto, não só da OAB, mas também dos demais poderes. E essa caravana nacional, ela tem percorrido o Brasil, primeiro para conhecer o sistema como está, e também, de uma forma inédita, doutor Arthur, conhecer um grande diagnóstico no Brasil de como e quais são os fatores que levam à violação de prerrogativas e quais os tipos de violação de prerrogativas. Nós temos 27 estados com realidades duras diferentes e nós temos notícias também de colegas que no exercício lícito da sua profissão perdem a sua vida, arbitrariamente, exercendo simplesmente o seu trabalho. Por isso que ao longo dos tempos, o debate, a evolução de interligação com as instituições, deputado Mazinho, no sentido de poder aprimorar o que nós temos de melhor na defesa de prerrogativas, nada mais justo, digamos assim, e mais feliz, né, Cris, para todos nós, estarmos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência está à frente desse trabalho, recebendo a Comissão Estadual de Prerrogativas,
dialogando com a Comissão Estadual de Prerrogativas e, acima de tudo, fazendo fato importante que venha a ser a apresentação de projetos para ser discutido nessa casa. A advocacia, reforço, prerrogativa não é um privilégio. Prerrogativa é um direito assegurado em lei para que o advogado possa, da maneira mais tranquila, representar o cidadão. Nós temos o status constitucional, o artigo 133 da Constituição. E precisamos, e só vai haver justiça se nós tivermos um advogado representando o cidadão. Nós temos um país desigual, nós temos um país preconceituoso, nós temos um país de muitas diferenças. E a advocacia tem feito esse papel muito importante de dar, por exemplo, bater as portas do judiciário para conseguir um liminar para uma internação hospitalar para salvar uma vida. Bater a porta do judiciário para colocar uma criança na escola, onde essa escola diz que não tem mais vagas e essa criança não pode ficar sem educação. E o advogado consegue isso. O advogado consegue restabelecer o direito ao trabalho, o advogado consegue restabelecer o respeito às diferenças e não ao discurso do ódio e do preconceito. E a representatividade está no status constitucional que ele tem e na lei federal que ele tem. Por isso que o Conselho Federal, através do presidente Beto Simonetti, encampou esta ideia da Caravanas para reforçar esse papel e fazer essas atividades efetivas, como hoje visitamos várias instituições e avançamos muito em temas fundamentais na educação de prerrogativas. O discurso de que o advogado defende a impunidade é um discurso que se criou. E se formos ver as obras de William Shakespeare, no ato 7, ele já dizia que os advogados que argumentam contra o governo têm que ser assassinados. Então o advogado não defende a impunidade, o advogado defende a segurança jurídica. O advogado não se identifica com a pessoa, o advogado se identifica com o direito desta pessoa, no restabelecimento da segurança jurídica dela. O advogado não desacata, o advogado argumenta, e por ofício ele tem que argumentar para que não prevarique e não deixe com que o cidadão fique desassistido quando vê um ato que não está respeitando a segurança jurídica. É um papel cultural que nós temos que ver. Muitas vezes somos mal compreendidos dentro do cenário do sistema de justiça, seja ele qual for, criminal, trabalhista, civil, mas nós temos cada vez mais, com respeito, com o diálogo, com a aproximação institucional, como estamos fazendo aqui, buscar mudar essa cultura e reconhecer esse status constitucional do advogado, reconhecer o artigo 2º da Lei 8.906 de 94, que diz que não há hierarquia entre advogado, magistratura, Ministério Público, Defensoria, e também, acima de tudo, o direito nosso ao trabalho digno e claro e límpido. Fique bem claro, deputado Mazinho, que a OAB não fecha seus olhos, que só estará acobertado por esta Comissão de Prerrogativas do Estado do Espírito Santo aquele advogado que estiver atuando dentro da ética, aquele advogado que está cumprindo seu dever dentro dos princípios éticos que estão dentro do nosso estatuto. Deputado Mazinho, nós não coadunamos com o ato antiético por parte da advocacia, porque nós somos uma instituição que corta muito na carne, excluindo e suspendendo advogados. Por isso que nós somos também duros no sentido de um trabalho árduo para fazer valer as nossas prerrogativas. Então, a instituição que corta na carne também é uma instituição que defende os pares que entram e andam dentro dos princípios éticos que faz a nossa profissão ser respeitada e, acima de tudo, poder ser defendida quando nós temos, no exercício da nossa profissão, ainda sendo vítimas daquelas autoridades que insistem em transitar o seu espírito pela ação do abuso de poder. Evoluímos muito, estamos evoluindo muito em matéria de legislação. Criamos um provimento 219/2023, que unificou o Sistema Nacional de Prerrogativas no Brasil, e nós estamos trabalhando isto, por isso que é um dos objetivos de votar e voltar às seccionais e trabalhar. E criamos o nosso Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, que ele é muito claro, que a instituição OAB, uma vez constatado que a autoridade pública, seja qual for, desrespeitar gravemente as prerrogativas de qualquer advogado ou advogada desse país, a comissão vai analisar o caso, vai entender,
vai encaminhar ao Conselho da Seccional para que possa votar se é um caso grave ou não de prerrogativas com amplo debate. Determinando que é um caso grave de prerrogativas, essa autoridade pública entrará no cadastro e, na consequência do cadastro, o provimento 219 é muito claro. Quando ele se aposentar ou quando ele deixar o cargo que impede de exercer a profissão, quando ele buscar tentar resgatar a sua OAB para poder advogar, ele vai estar nesse cadastro, vai estar impedido. A OAB não vai mais aceitar nos seus quadros violadores de prerrogativas que no exercício da sua função desrespeitaram a sua carreira, desrespeitaram a advocacia e não estarão nos nossos quadros. Esse é um ato que declara inidôneo o violador de prerrogativas. E Vossa Excelência aqui hoje traz essa frente parlamentar, esses inúmeros estudos de projeto que fortalecem a cultura da informação, da prevenção e, acima de tudo, da manutenção da importância da advocacia. A advocacia não mais vai tolerar ser vilipendiada, seja por qualquer for. Por isso que as comissões estão atuando, por isso que o presidente Risque atua muito fortemente na seccional do Espírito Santo, somando esforços com os 26 presidentes seccionais, como fui presidente 6 anos da seccional do Rio Grande do Sul, no sentido de cada vez mais aprimorar esse dever. Mas sempre com diálogo, sempre buscando minimizar os problemas, como uma forma de atuar e restabelecer a dignidade. O diálogo permanente, como tivemos hoje na Secretaria de Segurança, como levamos pleitos de magistrados que desrespeitam a advocacia da coisa mais básica dos honorários, que não reconhece o critério fixado em lei, e que, consequentemente, com uma boa conversa, nós vamos chegar a um denominador comum, como bem colocado hoje no painel que tivemos sobre honorários. Seguimos forte, deputado. Vossa Excelência representa essa advocacia. Vossa Excelência tem o espírito da advocacia. E tenho certeza que a advocacia do Espírito Santo tem em Vossa Excelência um homem que vai olhar essa advocacia e, dentro da sua concepção, da sua limitação, do seu trabalho impositivo, administrativo, legislativo, estará bem representado com as legislações que, porventura, precisamos para exercer aquilo simples que a Constituição diz. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. E assim tem que ser. E nós precisamos muito do Poder Legislativo, dessa frente parlamentar, de Vossa Excelência, dos demais deputados e advogados que aqui estão, para que a gente possa evoluir e chegar um dia e esvaziar as comissões de prerrogativas, porque nós chegamos, talvez, naquilo que desejamos, que sejamos simplesmente respeitados no nosso direito simples de exercer o trabalho nobre de falar em nome de alguém que precisa resgatar o seu direito. Muito obrigado, deputado, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Ricardo, parabéns pelas palavras. Queria pedir assessoria para, se possível, colocar mais 2 cadeiras. Obrigado, parabéns. Para doutor Marcos Vinícius, diretor das comissões, e doutora Luna, conselheira estadual, representando aqui todo o conselho. Não é mais uma mulher na mesa, estava falando com a doutora Cristina, que a gente estava aqui, só uma mulher na mesa, né? Estava ficando feia a mesa, né? Então vem aqui abrilhantar a nossa mesa, representando o conselho estadual. Cumprimentar também o doutor Sancler Nascimento, do Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo, e a doutora Regina Firme, que representa o deputado Bruno Rezende, que é um deputado médico, oncologista, mas que apoia também bastante a advocacia capixaba e foi um dos que assinou a criação da frente. É necessário 10 assinaturas, 1/3 da casa para assinatura. O doutor Bruno foi um dos que assinaram para a gente criar essa frente parlamentar. Queria dizer que o doutor Arthur tem horário, eu ia falar agora, doutor Arthur, agradecer a sua presença, dizer a importância, né, dessa parceria. Sempre que o Tribunal de Justiça é convidado aqui na Assembleia está presente, doutor Ricardo e doutora Cristina, que são do Rio Grande do Sul, do Pará, o Espírito Santo vive mais de 20 anos uma harmonia entre os poderes, entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né, Ministério Público. Isso facilita bastante o Estado desenvolver, o Estado crescer, né? Nós temos um Estado, vocês estão conhecendo, que vem investindo bastante em políticas públicas, investimento em infraestrutura, né, paga servidor em dia, paga fornecedor em dia. Isso é fruto dessa colaboração com todos os órgãos, e o Tribunal de Justiça é muito importante nisso. Obrigado, desembargador Arthur. E o desembargador Arthur está com compromisso agora e precisa se ausentar. Muito obrigado pela presença.
Queria passar a palavra para a doutora Cristina Lourenço, nossa vice-presidente, que já me confidenciou aqui que quando ela acabar a sua trajetória na OAB do Pará, ela vai se aventurar na política lá do Estado. Boa noite a todos e todas. É um prazer novamente falar a todos aqui do Espírito Santo. Queria saudar a mesa das autoridades na pessoa do nosso deputado Mazinho, agradecer, receber a Comissão Nacional aqui, receber as prerrogativas dentro da casa que é do povo. Em seu nome, quero saudar todas as autoridades aqui presentes ou representadas, saudar também meus colegas de prerrogativas dentro da advocacia, conselheiros estaduais, diretoria da OAB do Espírito Santo, diretores, coordenadores e demais autoridades aqui do sistema OAB. E aí saudar também meu presidente, né? Porque eu preciso saudar meu presidente Breyer, com quem tenho aprendido muito sobre defesa de prerrogativas e valorização da advocacia. Bom, primeiro eu queria dizer da importância da criação de uma frente parlamentar para tratar de questões que envolvem a advocacia. A importância significativa de termos a aprovação de uma frente parlamentar para tratar de assuntos específicos que vão nortear a nossa profissão. E um dos assuntos que mais vai nos impactar são as prerrogativas. Porque as prerrogativas, como conversamos hoje de manhã, não precisariam sequer existir, porque são parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E, portanto, se não houvesse violação ao nosso trabalho, nós não precisaríamos estar ainda em 2013 e 2023 falando de prerrogativas, pensando propostas legislativas, pensando políticas institucionais para que a gente possa efetivamente ter prerrogativas e ter a valorização da advocacia. Vejam que quando a gente fala de defesa de prerrogativas, a gente ao mesmo tempo faz a relação com a valorização da advocacia. Porque não existe valorização da advocacia sem respeito às prerrogativas. Como não existe respeito às prerrogativas se a gente não estiver ao mesmo tempo valorizando a advocacia. Então é por isso que sempre conectamos respeito às prerrogativas com valorização da advocacia. Mas, dentro desse sistema que queremos respeitar e queremos valorizar, nós precisamos pensar nas mulheres advogadas. E aí, deputado, me permita dizer ao senhor que somos maioria, não sei se sabe desse dado, deve saber, e em todas as seccionais até 25 anos, a maioria é de mulheres. Isso significa e nos dá um panorama de que a advocacia, na verdade, ela é jovem e feminina. E nós precisamos estar preparados para essa nova advocacia. E quando eu digo estarmos preparados, eu digo dentro de casa e fora dela. Porque aquilo que queremos cobrar aos demais órgãos, precisamos dentro da nossa casa implementar. A gente fala de valorização da mulher advogada a partir de 2015, dentro da nossa casa, que se torna a partir de 2016 a implementação em todas as seccionais e depois subseções pelo nosso sistema. Então a gente está falando de um tempo que é bem ali, nós estamos em 2023. E a partir então desse plano de valorização da mulher advogada, a mulher advogada ela passa a ter esse olhar diferenciado. Diferenciado porque precisa realmente ter esse olhar diferenciado. Porque a mulher é aquela que sofre a vistoria da sua roupa quando ela vai entrar num tribunal ou num órgão. O que o homem não sofre. Ou uma mulher advogada negra que sofre a discriminação e muitas vezes confundida com a própria cliente. E na audiência, doutora, onde está a sua advogada? Eu sou advogada. Ou é negado acesso à documentação por causa também da questão racial.
E sem falar nas colegas indígenas, eu venho do Pará, então eu tenho essa realidade, das colegas com deficiência que precisam ser incluídas, e tantas e tantas e tantas colegas. Então veja que a frente parlamentar, ela tem um grande desafio. Porque eu digo sempre que nós precisamos, dentro da casa, fazer políticas institucionais voltadas para a mulher advogada. Mas isso reflete fora da nossa casa. Porque a partir de uma criação de uma frente parlamentar para a advocacia, eu preciso também pensar o papel dessa advocacia jovem feminina. Quando a gente está falando que todas as seccionais, ela tem maioria de mulheres. Nós estamos preparados efetivamente para receber a jovem advocacia feminina? Nós temos políticas institucionais para receber essas jovens mulheres? Para incentivá-las a permanecer na profissão que é tão dura? E resgatar. Há uma preocupação que eu levo, que talvez os senhores ainda não tenham parado para pensar, mas a maternidade muitas vezes atravessa a vida da mulher, muitas vezes diferente da vida do homem, porque o homem ele vai continuar, né? Ele viaja, ele continua fazendo o trabalho dele, e a mulher ela tem atravessado a maternidade de uma maneira diferente. Não que você não possa mais exercer, mas é diferente. E muitas colegas nossas deixaram a advocacia para ser mãe e hoje desejam a mão da ordem para retornar para a advocacia e muitas vezes não encontram. Essa mulher sai do mercado de trabalho, agora quer retornar ao mercado de trabalho, já tendo a criança um pouco maior, ela quer retornar e nós precisamos amparar essa mulher advogada. Então nós estamos falando de uma população de jovens mulheres advogadas, mas estamos falando também de mulheres que já estavam no mercado de trabalho, precisaram se afastar do mercado de trabalho e agora querem retornar. E como é que nós vamos contribuir para o retorno dessa mulher advogada para dentro da nossa casa? Quais são as políticas institucionais que faremos para que essa mulher advogada ela possa efetivamente retornar para os nossos quadros, para a nossa casa? Então, pensar políticas institucionais e pensar políticas para a mulher advogada, ela envolve vários recortes. O recorte da raça, o recorte do tempo da maternidade, o recorte da idade, e vários recortes. E a partir desses recortes, nós precisamos pensar políticas institucionais para essas mulheres advogadas. E a frente parlamentar nos ajuda em muito, porque eu preciso pensar que há para essas mulheres também a necessidade de uma implementação ou um olhar diferente. Muitas vezes a gente vai ter advogadas, mães, solo, que são as únicas que sustentam a casa, que como profissional liberal muitas vezes não vão poder se afastar por muito tempo, porque vivem dos honorários. Então nem que quisessem, poderiam se afastar, porque precisam imediatamente retornar. Quando tem algum apoio, ainda se afasta e depois retorna. Algumas não conseguem retornar porque estão sem apoio. Então, a defesa e valorização da advocacia, ela necessariamente, diante do novo cenário da advocacia, ela requer que pensemos como vamos tratar a jovem advocacia feminina e como vamos olhar para aquela mulher advogada que quer retornar para esse mercado de trabalho. Qual é o tipo de incentivo que podemos dar a essas mulheres? Qual é o tipo de política que podemos implementar para essas mulheres? Então, para isso, nós precisamos ter comunicação institucional com as várias instâncias e pensar no coletivo, a partir da dor de cada uma de nós. Então, a minha preocupação segue sendo
a mulher advogada, a jovem mulher advogada essencialmente, mas a mulher advogada que muitas vezes foi atravessada por alguma situação na sua vida, saiu, agora quer retornar e não encontra muitas vezes na própria casa a sua proteção. E aí nós precisamos pensar políticas para esta mulher retornar. E não falando só de mulheres, nós precisamos também pensar na jovem advocacia como um todo. A jovem advocacia não é futuro, a jovem advocacia é presente da advocacia. Agora o Conselho Federal vai fazer o censo da advocacia brasileira e vai descrever aquilo que nós já sabemos nas seccionais. Nós temos uma advocacia jovem como majoritária, mas temos também uma advocacia muitas vezes que ainda não recebe a qualificação necessária. Então nós precisamos também pensar na jovem advocacia. E aí, se nós formos falar de todos os recortes que nós temos que pensar na jovem advocacia, efetivamente o melhor local é uma frente parlamentar da advocacia, que possa pensar todos os recortes e todas as necessidades e implementações políticas para essas pessoas. Porque somos todos advogados e advogadas, mas evidentemente que durante a nossa vida nós teremos recortes ou situações que vão precisar de uma atenção especial. A jovem advocacia, a mulher advogada gestante, lactante ou adotante, depois já é aquela mulher que quer retornar ao mercado de trabalho e assim por diante. Então pensemos todos, a frente parlamentar, através de todos os seus atores, como podemos contribuir e fazer política para que possamos ter uma advocacia mais saudável, não adoecida, mais saudável, mais produtiva, mais capacitada, mais qualificada e efetivamente incluída. Porque é isso que precisamos. Somos um número impressionante, 1.300.000. E aí a pergunta, esses 1.300.000 estão incluídos? Então nós precisamos também falar da inclusão da própria advocacia na sua casa e nas políticas institucionais voltadas a ela. Então agradeço imensamente a sua disponibilidade, a criação dessa frente parlamentar estadual e lhe dizer também que me foi confidenciado, mas já vou abrir aqui, que será encaminhada ao senhor uma minuta de projeto de lei sobre a questão da discriminação, assédio sexual e moral, para que ela se torne uma lei estadual. Assim como nós já conseguimos, em nível federal, que houvesse uma alteração no nosso estatuto e a partir de agora, o advogado, o colega ou a colega que for assediada moralmente, sexualmente ou discriminatoriamente, o colega ali ele seja punido como infração disciplinar dentro do nosso Código de Ética e Disciplina. A partir disso, a gente precisa em cada região, em cada seccional, praticar ou fazer políticas, projetos de lei que possam englobar essas realidades que a gente vem vivendo e vendo acontecer. E a gente não pode só ver acontecer, a gente tem que participar do processo de valorização, de proteção e de inclusão da advocacia. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina. Eu estava falando com o doutor Ricardo, uma fala complementou a outra, né? O doutor Ricardo falou de prerrogativas, doutora Cristina de valorização, então complementou. Eu queria convidar a Anabela Galvão, nossa vice-presidente, para compor a mesa. Se a assessoria puder colocar mais uma cadeira, não sei se tem aqui. A mesa está melhorando, né? E a mesa começou não tão boa e está melhorando. E, doutora Cristina, para mostrar como a gente capixaba valoriza as mulheres, doutor Marcos, doutor Diego e doutor Anderson e doutor Vitor abriram mão da fala para a doutora Luna falar.
Então estão passando o tempo deles para a doutora Luna, doutor Lauro também, para a doutora Luna poder falar em nome da OAB Espírito Santo, tanto do Conselho como das comissões. Boa noite a todas e todos. Primeiro gostaria de cumprimentar o deputado Mazinho por nos receber nessa casa, na nossa casa. Gostaria de cumprimentar também o nosso diretor de prerrogativa, Dr. Rodrigo Carlos de Souza, o nosso presidente, em nome dos dois, nosso presidente Caio, da Comissão de Prerrogativas, que eu cumprimento todos os membros e membras da Comissão de Prerrogativas aqui presente. Mais cedo nas palestras anteriores, eu estava fazendo as minhas anotações, aí meu amigo Casagrande falou: Luna, você não vai falar isso tudo que você está anotando aí, não. Aí eu falei: olha, se eu tiver oportunidade, quem sabe eu vou falar um pouquinho, não é, doutor Adriano? E aí, enquanto o doutor Adriano estava fazendo a palestra dele sobre honorários, e eu estou que anoto, faço observações e tudo mais, e a gente já estava com um adiantado da hora, e a gente não podia continuar o debate. Mas agora, nesse momento, agraciada e recebendo todo o tempo de fala dos meus colegas, eu vou conseguir falar um pouco das minhas anotações. E até fugindo do protocolo, queria agradecer a presença do presidente Breyer, da vice-presidente, da doutora Cristina. A Caravana Nacional das Prerrogativas talvez seja hoje, dentro de instituto de ordem, né, dentro do Conselho Federal, talvez o movimento mais importante que temos efetivamente, né? Porque, como o doutor Breyer falou na sua fala hoje pela manhã, a caravana e a Comissão Nacional de Prerrogativas, ela trabalha por dois vieses, né? Isso me marcou bastante: o viés da prevenção e o viés também da punição, né? O viés da prevenção, que talvez seja hoje para nós advogados e inclusive dentro dessa Casa de Leis o mais importante, que é o conhecimento do nosso estatuto, né, das nossas prerrogativas. E para além de conhecer as nossas prerrogativas, pensar em expandir, pensar em defender os nossos espaços, os nossos direitos, construir projetos de lei, apresentar, reivindicar, mas tudo isso parte de um procedimento de conscientização e de entendimento do que prevê o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E aí, dentro disso, né, meu presidente Caio, a Comissão de Prerrogativas aqui da Ordem, que eu tenho o prazer de fazer, integrar, e eu falo que é sempre tanto uma satisfação quanto uma inquietação, porque a gente se depara com diversos casos, pelo menos uma ou duas vezes por mês o meu telefone fica disponível no plantão de prerrogativas, e tudo pode acontecer num plantão de prerrogativas, né? Todo mundo que participa dentro desse voluntariado dos plantões sabem que é sempre uma grande surpresa. Então isso me inquieta, saber que hoje a gente precisa lidar com tantas violações, mesmo com tanto acesso ao conhecimento, né? Mesmo tendo expandido, tendo evoluído em tantas pautas, mas ainda assim, diariamente nos deparamos com tantas violações a prerrogativas. Em específico, e aí falando um pouco até
complementando um pouco da fala da doutora Cristina, em específico a gente verifica dentro daqueles que estão mais vulneráveis da sociedade uma violação ainda maior. E aí aqui nós falamos da mulher advogada, da mulher advogada negra, da mulher advogada indígena, quilombola, né? Aqui no nosso estado nós temos quilombolas também. Então, quando pensamos em violação de prerrogativas da mulher, para além das violações de prerrogativas da classe, da advocacia, ainda existe a violação de prerrogativas exclusivamente pelo gênero, né? Exclusivamente por ser mulher. Aí vem toda a questão de discriminação, preconceito, a própria violência pelo gênero, a violação ao direito de se vestir, né, doutora Cristina? Recentemente, há poucos anos atrás, o Conselho Federal, por meio da Comissão da Mulher Advogada, fez uma campanha a nível nacional que se chamava "Sua toga não mede a minha roupa", justamente questionando essa imposição do Poder Judiciário em querer regulamentar a roupa da advogada ao adentrar no fórum, né, no tribunal, porque esse poder regulamentório é da ordem. É diferente de adentrar, da vestimenta, da previsão de vestimenta para fazer uma sustentação oral, para participar de uma audiência. Agora, adentrar em fórum é um direito, e a partir do momento que uma advogada é impedida de adentrar num fórum por conta da sua vestimenta, isso é uma violação de prerrogativas. Mas a gente vive enraizado num processo de conservadorismo, de uma sociedade machista, misógina, em que vai querer se medir o tamanho da saia de uma advogada para definir se ela vai poder entrar ou não dentro de um fórum, sem antes avaliar que é um direito dela entrar no fórum. Que antes de se discutir a vestimenta, nós temos que nos atentar para essa violação de prerrogativas. E quem definiu qual seria a vestimenta adequada? Né? Nós viemos de um processo de inserção da mulher, tanto no mercado de trabalho, como da própria independência da mulher. Né? Se a gente levar em consideração que até há pouco tempo atrás, a mulher era impedida de votar, o próprio direito da mulher de exercer, de trabalhar, enfim, da sua independência era vinculada ao sexo masculino, era vinculada a um poderio masculino, seja o pai, seja o marido, e que grandes profissões são vinculadas à figura masculina, inclusive as nossas próprias vestes, né, são vinculadas a vestes masculinas. Então, se a gente leva em consideração que a gente precisa desconstruir todo esse processo social, por óbvio, a gente também precisa discutir que é uma violação de prerrogativa a limitação da roupa de uma mulher para adentrar no fórum. Mas, enfim, existem tantas outras discussões acerca da prerrogativa, tantos avanços que já tivemos, inclusive no artigo 7A do Estatuto da Advocacia, que fala propriamente acerca da maternidade, fala do direito a licença, a suspensão de prazo, e isso a doutora Cristina já falou muito bem hoje pela manhã, mas ainda assim são pequenos avanços, né? São sinais de que nós precisamos continuar atuando firme, até porque, de fato, a prerrogativas não é um espaço para nem advogados e nem advogadas covardes, é algo que a gente precisa enfrentar com afinco, mas sempre no intuito de avançar e nunca no intuito de retroceder. É isso. Obrigada pela palavra, deputado Mazinho. Boa noite a todos. Obrigado, Luna. Passando para o item 2 da pauta, né, nós temos aqui as sugestões
dos projetos, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo Carlos e depois para o doutor Caio, para poderem fazer uso da fala e também das proposições aí que vão ser sugeridas. Okay. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar em especial o presidente dessa sessão, o deputado Mazinho dos Anjos. Cumprimento também o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, doutor Ricardo Breyer, a vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, a doutora Cristina Lourenço, a vice-presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, a doutora Anabela Galvão, o diretor tesoureiro da seccional da OAB aqui do Espírito Santo, o doutor Anderson Félix, o diretor de comissões aqui da seccional do Espírito Santo, o doutor Marcos Felipe Botelho. Cumprimentar também o vice-presidente da Comissão de Prerrogativas aqui do Espírito Santo, Dr. Caio de Sá Dalcol, o vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, o Dr. Vitor Bassi Serpa, o secretário-geral adjunto da Comissão de Prerrogativas, Dr. Diego Cavalcante, o juiz eleitoral, Dr. Lauro Coimbra, a conselheira seccional, doutora Luma Ramaciotti, que falou muito bem aqui conosco, em nome da Comissão de Prerrogativas, em nome da advocacia, representou muito bem o que é o nosso entendimento sobre os nossos direitos, prerrogativas e valorização da nossa categoria profissional. Deputado Mazinho, vou quebrar o protocolo e chamá-lo como eu chamo no dia a dia, Mazinho, amigo Mazinho. Poucas foram as vezes que eu votei e fiquei feliz por ter votado. E você me deu essa felicidade. Eu estou tão descrente com a política que eu não sentia orgulho pelo meu voto, mas você me fez sentir orgulho. Porque você de verdade está cumprindo com tudo o que você se compromissou. Não vou falar nem com o que você prometeu, porque a gente está cansado, apesar de ser praticamente sinônimo, né? Serem praticamente sinônimos essas duas expressões, mas você se comprometeu com a advocacia que nos representaria aqui nesta casa, e você assim tem feito. Você tem valorizado a advocacia, você tem dado voz à advocacia, numa visita despretensiosa que eu e Caio, e acho que o Vitor Bassi, fizemos ao seu gabinete. Ali a gente conversando sobre a advocacia, nasceu, ou já até de repente tinha no seu coração o desejo dessa frente parlamentar, mas ali a gente fomentou esse desejo juntos, e você fez essa ideia brotar e se tornar realidade. E você criou a frente parlamentar de defesa das prerrogativas e valorização da advocacia, e isso nos orgulha bastante. Isso valoriza muito. E quebrando o protocolo aqui, tá? Quebrando o protocolo, a primeira lei que eu aprovei foi o dia das prerrogativas da advocacia, que está aprovada já, assinado pelo governador. Eu vou chegar aqui. No dia da fundação, no dia da criação da nossa seccional, o Mazinho fez ser aprovada uma lei que a gente comemora como o Dia de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia aqui no Estado do Espírito Santo.
Isso é muito importante. Isso aí não é apenas uma data no calendário, não. Isso é um dia onde todos vão refletir a importância da advocacia para a sociedade, e não apenas a sociedade capixaba, para a sociedade como um todo. E realmente a lei foi aprovada imediatamente. Eu nunca vi uma lei ser aprovada com tanta rapidez. Você quis presentear a advocacia naquele momento, no aniversário da seccional, e conseguiu. Muito obrigado pelo seu presente. Mas não foi só. A gente naquela oportunidade conversou sobre diversos temas. A gente conversou, Mazinho, sobre um projeto de lei que preveja medidas administrativas contra o agente administrativo que violar a prerrogativa. A gente conversou também sobre um projeto de lei que regule a dispensa do reconhecimento de firma dos documentos dos advogados, que preveja que os processos públicos e que em processos públicos o advogado tenha um acesso diferenciado, que nas provas de concurso público caia questões que versem sobre prerrogativas da advocacia, que nos cursos de formações, inclusive nós conversamos isso hoje à tarde na Secretaria de Segurança Pública, que nos cursos de formações haja inclusão da matéria de prerrogativas da advocacia. Nós conversamos também sobre um projeto de lei que preveja o prazo prescricional, inclusive a prescrição intercorrente nos processos administrativos, as contagens também, outro projeto de lei, em dias úteis do prazo administrativos. Afinal de contas, como muito bem disse o presidente Breyer nesta manhã, o advogado é um trabalhador, e quando ele deu até um exemplo, num TRT, determinado TRT que não foi aqui do Espírito Santo, o presidente ou o corregedor, né, Breia, os dois, não conheciam as prerrogativas da advocacia, sequer sabiam que existia um estatuto da advocacia e da OAB, lei federal. Dois magistrados que defendem o trabalho não conhecem uma lei que dá uma salvaguarda ao nosso trabalho. Mas agora será obrigatório, tenho certeza que o Mazinho vai conduzir muito bem e vai conseguir aprovar esse projeto de lei. Nós teremos aqui no nosso estado questões em concursos, e teremos também aulas nos cursos de formações dos profissionais dos servidores públicos aqui do Espírito Santo. Também conversamos sobre a lei que vai obrigar o Estado a criar uma sala de Estado maior, onde os magistrados, os membros do Ministério Público e os advogados, quando necessário, fiquem recolhidos em pé de igualdade, porque o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, prevê que não há hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Então, essa é uma reivindicação nossa. Nós não queremos que juízes corruptos fiquem no quartel da PM e que advogados que cometam um desvio de conduta ou que seja crime, que fiquem lá no Complexo de Viana. Se o Complexo de Viana serve para advogado, tem que servir para juiz e promotor. E eu falo isso
sem fazer nenhum ataque a nenhuma das categorias, tanto da magistratura como de membros do Ministério Público, até porque eu estou falando isso com muita tranquilidade na frente de um amigo, promotor de justiça que está presente aqui e que eu nunca ouvi dizer que ele tenha violado a prerrogativa de qualquer advogado que seja, o Dr. Sancler. Pois bem, esse pacote, esses projetos de leis estão aqui com o Caio, vão ser entregues ainda que simbolicamente ao Mazinho, nosso amigo, porque nós estamos vivendo um momento que não dá, como já foi dito aqui, eu não vou repetir as belas palavras do Breyer, da Cristina, da Luna, do próprio Mazinho, porque ficaria cansativo demais. Todo mundo já conhece direitos e prerrogativas, todos nós aqui somos advogados, conhecemos os nossos direitos, as nossas prerrogativas, mas apesar de não querer ser repetitivo, eu não posso deixar de afirmar que o nosso sacerdócio, que somos todos aqui defensores dessa causa, não pode ser em vão. Nós estamos aqui, a gente perde noites, perde feriados, finais de semana, momentos com a família. Hoje a Cristina estava falando que está desde domingo fora de casa, nessa luta pelas prerrogativas. O Breyer passa dias e dias viajando do Brasil afora, assim como a Cristina. Nós aqui, no âmbito bem menor, no Espírito Santo, mas tudo para que a nossa categoria seja valorizada, e não é apenas por nós, é também por nós, mas é porque existe algo muito maior do que nós mesmos, existe a cidadania, a democracia, e se nós tivermos as prerrogativas da advocacia violadas, nós teremos o Estado democrático de direito posto em xeque, a própria democracia deixará de existir. Portanto, nós temos que continuar a nossa luta, ainda que seja muito árdua, nós não podemos desistir. Não são poucos os momentos que a gente se cansa, que a gente pensa de verdade em desistir, mas a gente, na verdade, não tem coragem. A gente não tem coragem de jogar fora o pouco que a gente fez, mas é um pouco que, graças a Deus, está fazendo a diferença. Eu agradeço a todos vocês pela presença, agradeço a toda a mesa e, mais uma vez, um grande abraço para você, Mazinho. Muito obrigado por tudo. Obrigado, doutor Rodrigo, pelas palavras, quase fazendo a gente ter lágrimas nos olhos, né? Que eu sou chorão mesmo, então ele fica fazendo esse elogio, a gente quase chora. Queria deixar registrado também hoje um dia muito especial para a advocacia capixaba, né? Um colega advogado, doutor Alemande, foi o mais votado da lista tríplice do STJ, com 22 votos. Então acho que cabe esse registro. Alemande foi conselheiro federal da OAB, né, tem uma representatividade muito grande, uma história muito bonita na OAB capixaba, e hoje foi, eu acho que o primeiro capixaba a estar numa lista tríplice do STJ, e inclusive o mais votado, com 22 votos dos 30 ministros que votaram. Então é uma grande vitória para a advocacia capixaba essa eleição do doutor Alemande, do Luiz Cláudio Alemande no STJ. Espero que ele seja escolhido pelo presidente da República como próximo ministro, representando a advocacia nacional. Nesse momento, terminadas aqui as falas, alguns dos projetos que foram colocados pelo doutor Rodrigo já foram inclusive protocolados, outros nós vamos receber, né, do doutor Caio e do doutor Rodrigo e da advocacia capixaba, e vamos dar o devido encaminhamento no protocolo e acompanhamento aqui na casa para que seja aprovado o mais rápido possível. Doutor Rodrigo, pode falar aqui esse aqui, ó. Pode falar. Mazinho, eu queria pedir desculpas a todos, mas durante a fala... foi da Luma, né?
Não, da Cristina. Ela falou de um projeto de lei contra a discriminação, assédio moral e assédio sexual. Eu queria te pedir a autorização para nós protocolarmos também um projeto de lei nesse mesmo sentido. Ok? Eu até passei uma informação aqui para o doutor Ricardo e a doutora Cristina. Existe uma lei federal, que é uma lei federal recente, de abril desse ano, que é muito, muito nova, que é a lei 14.540 de 2023, que ela institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. E eu fui, não sei se foi sorte ou azar, mas eu fui eleito corregedor aqui da Assembleia. E eu descobri essa lei aqui e estou tentando, junto com a presidência, o presidente já acatou, eu estou aqui com o Juliano Nader, nosso diretor institucional da Assembleia. Eu acho que nenhum órgão público se adaptou à lei ainda, se adequou à lei, capacitando os servidores para evitar assédio sexual. E a gente quer tentar que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, através da corredoria, da presidência, da mesa diretora, seja a primeira a capacitar os funcionários, adaptando a lei existente, essa lei federal. E eu acho que a OAB pode pegar essa lei e, pela prerrogativa nacional, trabalhar isso junto com os poderes públicos municipais e estaduais para regularizar e fazer essa capacitação de servidores, porque a advocacia também sofre assédio de servidores públicos pelo Brasil afora, e essa lei é uma lei que visa combater isso. Então fica aqui a sugestão desse trabalho junto, e eu vou receber também com muito carinho a proposta de projeto de lei encaminhada pela Comissão de Prerrogativas. Então, nesse ponto, eu vou encerrar a sessão da Frente Parlamentar para a gente possa prestar as homenagens, porque as homenagens ao vivo na TV Assembleia só pode ser feita por sessão solene, como essa é uma reunião da frente. A gente encerra a transmissão ao vivo e dentro de 2 minutos a gente volta, a mesa pode continuar composta para a gente começar nosso item 3 aqui, de fazer homenagem aos advogados que fazem parte da Comissão de Prerrogativas estadual e federal aqui da OAB, tanto estadual como nacional. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos. Tenham uma boa tarde, que Deus possa abençoar todos e todas. Obrigado. O deputado Mazinho dos Anjos acaba de encerrar a reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. Houve a presença de integrantes do Conselho Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Continua com a programação da TV Alias.